Boa noite a todos, a graça e a paz. Queridos, nós estamos vivendo um novo momento, uma nova fase na nossa sociedade e, por consequência do isolamento social que todos nós temos que viver neste momento, nós teremos algumas dificuldades, entre elas a dificuldade de estarmos reunidos como igreja, no templo, e aí se faz necessário nós adaptarmos então essa nova realidade nesse momento que nós estamos vivendo. Para isso, então, nós teremos, ao longo das próximas semanas, o nosso culto transmitido aqui de casa. Um momento que eu posso compartilhar com vocês o Evangelho, que eu posso falar com vocês sobre a verdade do Evangelho, e um tempo que vocês, mesmo na casa, mesmo no lar de vocês, com a família de vocês, podem cultuar a esse Deus. Nós não podemos perder o foco da nossa comunhão com Deus. Talvez não seja o mesmo sentimento, não seja a mesma esfera que nós temos no contexto igreja, mas eu quero convidar você a um tempo de culto, a um tempo mesmo de viver um tempo na presença de Deus. Então, que nós possamos ter a mesma reverência, o mesmo amor, o mesmo anseio de ouvir a palavra. Nós teremos um tempo de louvor. Nós não podemos reunir o grupo de louvor. Para isso, nós estaremos tocando duas músicas. E eu quero convidar você para esse tempo, junto com a sua família, na sua casa, onde você estiver, para que possa, juntamente comigo, louvar esse Deus, engrandecer esse Deus, agradecer esse Deus e também ouvir esta palavra que nos traz vida, nos traz conforto, nos transforma e nos aponta a direção daquilo que Deus tem para cada um de nós. Aqueles que já fazem parte da nossa igreja receberam todo o processo do culto, toda a condução desse culto, então você também pode acompanhar aí através dos slides. Mas eu quero convidar você a um tempo de culto, que seja realmente um tempo de busca, de anseio por esse Deus. É exatamente isso que fala em Isaías 55:6, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus nos ensinou que no nosso quarto sozinho nós podemos buscar a Deus. Nós também podemos buscar no meio da multidão. Mas eu creio que nesse momento é tempo de buscarmos esse Deus e buscarmos esse Deus através da nossa família. Eu quero convidar você a um tempo de louvor, um tempo de agradecimento, um tempo de poder buscar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E, queridos, uma das maneiras que nós buscamos esse Deus é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. É quando nós entendemos que o que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que nós podemos sonhar ou imaginar para nós mesmos. E tem uma música que fala muito disso, que é sobre toda a terra, tu és o rei. E tens assim no finalzinho, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim. Mesmo sentado na sua casa, eu quero convidar você a cantar comigo esse cântico. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, que tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Querido, eu quero convidar você a um tempo de louvor, um tempo de oração, de gratidão. Apesar de todas as coisas, nós temos a possibilidade, mesmo nesse isolamento, de buscarmos esse Deus. Quero que você coloque a sua vida em oração, sua família, para que seja um tempo de culto, um tempo de louvor. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do Senhor Jesus, reconhecemos, ó Deus, a Tua graça, a Tua bondade sobre nós, e o quanto o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. E prova disso é o fato de nós podermos ter um tempo como esse, mesmo afastados, ó Deus, uns dos outros, poder buscá-lo de todo o nosso coração, através, ó Deus, desse meio que o Senhor deu a nós, para cultuar o Senhor, para ouvir a Tua palavra, e que cada um de nós, em nossos lares, possamos buscá-lo de todo o nosso coração. Para isso, ó Deus, muda aquilo que é necessário na nossa vida, nos dê sempre, ó Deus, a certeza que a Tua vontade é muito melhor do que a nossa. E assim que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa. Pai, seja conosco nesse tempo de culto, para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como nós vimos na palavra de Isaías, que nós temos que buscar a Deus enquanto há tempo, e o versículo seguinte, no versículo 7, diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que o profeta Isaías está nos dizendo exatamente é se buscar a Deus nos levará a abandonar coisas de nós mesmos. Buscar a vontade de Deus requer que nós possamos abandonar aquilo que não é da vontade de Deus na nossa vida. E nós sabemos que queremos mais de Deus, queremos buscar mais esse Deus. Mas muitas vezes nos deparamos com a realidade do nosso pecado, e aí nós erramos o alvo, nós erramos de tal forma que cometemos o pecado, cometemos a transgressão da lei, e isso nos traz consequências. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de graça, de misericórdia, um Deus que pode se compadecer de nós. E a palavra de Deus, no mesmo capítulo, versículo seguinte, vai dizer que Deus é rico em perdoar. Eu quero convidar você a um tempo de confissão dos nossos pecados. Que nós possamos experimentar nessa noite o perdão de Deus, o renovo de Deus na nossa vida. E, queridos, nós iremos cantar
mais um cântico, que fala exatamente desse perdão de Deus sobre a nossa vida. A certeza que nós buscamos em Deus o perdão e a certeza que esse Deus que perdoa os nossos pecados ministra com graça e com misericórdia. Eu quero convidar você a mais um cântico que fala exatamente de perdão e graça. Fale com ele através desse cântico em forma de oração, dizendo que nós todos precisamos do perdão e da graça de Deus sobre a nossa vida. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Querido, coloque diante de Deus a sua vida. Que seja uma noite de renovo, de restauração sobre cada um de nós. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Quero convidar você
para mais um tempo de oração, pedindo exatamente isso: perdão e graça, misericórdia sobre a nossa vida. Vamos orar, queridos? Pai, nós sabemos que somos errantes, somos pecadores, que mesmo muitas vezes querendo acertar, nós erramos o alvo, Pai. E queremos, a Deus, diante do Senhor nessa noite, reconhecer a Deus os nossos pecados, confessá-los a Deus e clamar por misericórdia, por graça e por perdão. Pai, nos ajude, a Deus, a viver uma vida segundo a Tua vontade, que o Espírito Santo do Senhor renove, Deus, nessa noite as nossas forças e que possamos buscá-lo em todo o tempo, para a Tua honra e Tua glória. Pai, nós iremos ouvir a mensagem do Senhor agora, Deus. Sabemos, ó Pai, que nós somos limitados em anunciar e também em ouvir. E ainda nós temos hoje a mais dificuldade ainda, Deus, de poder compartilhar através, ó Pai, da internet. E é possível, Deus, sim, que a internet esteja fraca, caindo, mas que o Senhor, ó Deus, tem uma palavra para cada um de nós. E que aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada um de nós, ó Deus, possa chegar, Deus, aos nossos ouvidos. E assim que o Espírito Santo do Senhor leve, Deus, a nossa mente e prepare o nosso coração. Ser conosco nesse tempo de mensagem, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós iremos continuar a nossa série de mensagens Esgotamento. Vivendo no limite do esgotamento. Nós já compartilhamos 2 domingos passados com a igreja sobre alguns pontos ou algumas razões pelas quais nós estamos vivendo no limite do esgotamento. Conversamos no primeiro domingo sobre o estresse como uma das fontes do nosso esgotamento. Domingo passado nós falamos sobre a ansiedade como uma das fontes do nosso esgotamento. E hoje nós iremos conversar sobre um terceiro tema, uma terceira razão, uma terceira fonte que tem nos levado ao esgotamento. Então, seguindo essa série, vendo o limite do esgotamento. Essa semana nós fomos surpreendidos com o seguinte comunicado importante: não teremos cultos nas próximas semanas. Praticamente todas as igrejas cancelaram seus encontros públicos e a mensagem que chegou até nós foi exatamente essa: que nós não teremos cultos nas próximas semanas. Assim também a nossa igreja presbiteriana no Vale do Sol, também todos nós recebemos o mesmo comunicado, que nós não teremos cultos nas próximas semanas. E eu fiquei refletindo essa semana o que pode ter gerado em nós a partir do momento que nós ouvimos este comunicado. Que tipo de sentimento brotou no nosso coração? Eu quero destacar pelo menos 4 sentimentos que brotaram no nosso coração diante desse anúncio. O primeiro deles, talvez seja um deles que tenha invadido o seu coração. O primeiro deles, sentimento de vazio. Ficamos sem nossa rotina espiritual. Aquele velho costume de acordar de manhã no domingo, ir para a igreja, domingo à noite estarmos na igreja, quinta-feira tempo de oração, aquilo que é a rotina espiritual da nossa vida. Talvez hoje de manhã, quando você acordou, parece que não sabia o que fazer, para onde ir. Agora à noite, um sentimento meio estranho de vazio, porque você tomou um banho, se arrumou e está na sua casa. Então nós temos o primeiro sentimento, que é o sentimento de vazio. O segundo sentimento que pode ter entrado no nosso coração é o sentimento de solidão. Faltou-nos a comunhão dos irmãos. E a nossa igreja, que gosta bastante de estar junto, principalmente nos encontros, principalmente após o culto, naquele momento especial que compartilhamos o pão, compartilhamos o bolo, compartilhamos um delicioso café. Então parece que nós estamos nos sentindo sozinhos agora. Nós não temos essa igreja para estar junto. Mas também outro sentimento que talvez tenha entrado no nosso coração é o sentimento de frustração. Talvez você tenha dito a seguinte expressão: precisava tanto de uma direção. Talvez quando chegou para você a informação, o primeiro sentimento que veio era uma frustração, porque você esperava uma palavra para receber uma decisão, fazer uma decisão, uma escolha, tomar uma atitude, e talvez você tenha se sentido frustrado pelo fato de não termos o nosso culto. Mas, queridos, outro sentimento que pode ter invadido o nosso coração é o sentimento de alívio. Pelo menos não precisarei ir lá. Ufa, não vai ter culto. Sentimento de alívio. Talvez você esteja pensando assim: sentimento de alívio? Como
Como assim? Pastor, acho que está pensando alguma coisa errada. Queridos, infelizmente, alguns de nós pudemos passar por um sentimento como esse diante do anúncio de não termos nossos cultos. Muitos de nós estamos vivendo dias complicados em nossa espiritualidade. A possibilidade de deixarmos um pouco de lado o falarmos sobre esse assunto nos traz alívio. Então, pelo momento de espiritualidade que nós estamos vivenciando, talvez para nós era um alívio pelo fato que nós estamos agora deixando de lado uma responsabilidade nossa de estarmos na igreja. Por quê? Primeiro, que nós não precisaremos ir à igreja. Então, para quem está vivendo um tempo de espiritualidade um pouco conturbada, então o fato de não precisar ir na igreja gera um alívio. Ou se não, amanhã ninguém vai ligar perguntando por que eu não fui. Talvez as segundas-feiras dessas pessoas, talvez até as nossas segundas-feiras sejam um pouco mais tranquilas, porque nós não receberemos mensagens de pessoas perguntando, questionando a razão pela qual nós não fomos ao culto. Mas uma terceira razão de alívio, não me sentirei culpado por voltar mais questionador do culto. Talvez os domingos anteriores, a ida aos cultos, diante do momento de espiritualidade que você esteja vivendo, talvez é um alívio para você, porque você não vai voltar questionando o louvor, questionando a mensagem, questionando a vestimenta, questionando a atitude dos irmãos, questionando a forma que foi conduzido o culto, questionando até mesmo o que foi falado sobre a palavra de Deus. Talvez isso possa gerar um alívio no seu coração. Mas não precisarei mostrar as minhas insatisfações com Deus. Eu não vou precisar ir à igreja, não vou precisar responder porque eu não fui, não vou poder expressar os meus questionamentos. Isso vai me levar, então, a não precisar mostrar o quanto insatisfeito eu estou com Deus na minha vida. Mas tudo isso aponta para uma única direção. A nossa fonte de esgotamento tem sido a nossa espiritualidade. A maneira que nós temos cultivado a nossa espiritualidade talvez seja a fonte do nosso esgotamento que nós estamos vivendo hoje. Querido, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é exatamente isso, que para nós, quando recebemos a notícia que nós não precisaríamos ir à igreja, pelo momento de uma espiritualidade conturbada, isso gerou um alívio na nossa vida. E se isso gerou um alívio na nossa vida, é porque nós estamos passando por um momento de esgotamento. E para tristeza nossa, a fonte desse nosso esgotamento é a nossa espiritualidade. Mas qual que é a razão que pode ter nos levado ao esgotamento? Queridos, pode ser as mais diversas. Você pode ter uma razão pela qual a sua espiritualidade esteja passando por um momento conturbado que o tem levado ao esgotamento. Eu posso ter uma outra razão e outra pessoa pode ter outra razão. Então são as mais diversas razões que têm nos levado ao esgotamento a partir da nossa espiritualidade. Mas eu tenho certeza que dentre todas as possibilidades, uma delas está no centro. Uma visão equivocada da espiritualidade. Se tem uma razão pela qual a espiritualidade tem sido uma fonte de esgotamento, é exatamente uma visão equivocada que nós estamos criando da nossa espiritualidade. E uma das principais razões que nós temos uma visão equivocada é achar que cultivar uma espiritualidade é fazer com que Deus realize as nossas vontades. É achar que quando nós cultivamos uma espiritualidade, Deus agora torna-se obrigado a satisfazer os nossos anseios, os nossos desejos. E aí, quando nós nos deparamos com o não de Deus, diante de uma espiritualidade equivocada, e nós nos deparamos com a realidade que Deus não faz aquilo que nós queríamos, nós passamos a viver um esgotamento na nossa vida. É exatamente sobre isso que nós iremos conversar hoje. Vivendo no limite do esgotamento, espiritualidade como fonte do nosso esgotamento. Queridos, um texto que me chama bastante atenção e que mostra sinais de um esfriamento a partir de uma espiritualidade equivocada é o texto que está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 27. Então, Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 27. Você pode acompanhar na sua casa com a sua Bíblia, ou pode nos acompanhar aqui, prestando muita atenção na leitura que nós iremos fazer desse texto.
Esse texto conta a história após a ressurreição, no domingo após a ressurreição de Cristo. Dois discípulos estavam descendo de Jerusalém, ao caminho de Emaús. Eles eram judeus que subiam para Jerusalém para uma semana de festa, semana da Páscoa. E ali a expectativa deles era que Jesus, quando eles encontrassem Jesus nesse tempo de festa, Jesus se declarasse o grande rei, o grande imperador, tomasse o poder nas mãos e se tornasse o grande homem político da nação de Israel. Mas quando eles chegam lá, eles se deparam com uma outra realidade. Eles se deparam com aquele que eles esperavam que iria redimir Israel, sendo condenado, sendo crucificado, morto e sepultado. E aí então eles voltam para casa depois de todos esses acontecimentos, vivendo um esgotamento total devido à espiritualidade equivocada. Eu quero convidá-lo para ler esse texto de Lucas capítulo 24. Diz assim, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós que nos deram um susto hoje foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Uma visão equivocada nos leva à incredulidade. Alguns textos que mostram que os discípulos de Jesus, a família de Jesus, os que mais esperavam Jesus, os líderes religiosos, tinham uma visão equivocada da espiritualidade e isso os levava à incredulidade. Por exemplo, a própria família de Jesus, no texto de João 7, diz assim: mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Os seus vizinhos: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou aquele que mais esperava, Jesus, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E os líderes religiosos: o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E para complicar um pouquinho mais, os próprios discípulos de Jesus eram incrédulos em relação a quem ele era. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente não me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto esse tempo? Quem me vê, vê também o Pai. Queridos, quando nós olhamos a incredulidade dos discípulos, da multidão, dos líderes religiosos, do próprio Natanael, nós vamos encontrar pelo menos duas razões pelas quais eles viviam a incredulidade. A primeira delas, eles centravam naquilo que o coração desejava. Todos eles tinham um anseio diferente em relação ao Cristo. E por consequência desse anseio diferente, isso os levava à incredulidade. E quando os fatos não correspondem às nossas expectativas, por exemplo, os discípulos do caminho de Emaús tinham uma outra expectativa quando chegassem em Jerusalém. Mas os fatos que ocorreram não correspondiam às expectativas que eles tinham. E por consequência disso, eles passaram e vivenciaram um tempo de incredulidade. Cultivamos uma espiritualidade baseada no que desejamos, naquilo que entendemos ser o correto, e desprezamos a vontade e a presença de Jesus. É quando nós nos tornamos religiosos, achando que a nossa religiosidade vai levar Deus a fazer a nossa vontade. Mas, queridos, viver uma espiritualidade equivocada, achando que os nossos anseios são semelhantes aos anseios de Deus para a nossa vida, isso vai nos levar à incredulidade e, como consequência disso, vai nos levar ao esgotamento. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos encontrar a maneira que Jesus cumpriu seu ministério público. Pelo menos 3 pontos nós vamos encontrar em comum em todo o caminhar de Jesus. O primeiro deles é o ensino pelas estradas da Palestina. O que Jesus fez ao longo do seu ministério era anunciar o evangelho enquanto ele caminhava pelas estradas da Palestina. O segundo ponto em comum em todo o ministério de Jesus é que Jesus apontava o tempo todo para as Escrituras Sagradas. Todo o caminhar de Jesus ele ensinava. E o que ele mais ensinava eram as Escrituras Sagradas. O foco do ensino de Jesus era anunciar as palavras do Pai. E em todo esse tempo, enquanto ele caminhava e anunciava, ele demonstra a comunhão e os momentos de intimidade com pessoas. Então, esses 3 fatores acompanhavam o ministério público de Jesus. O caminhar pela Palestina ensinando, o expor as Escrituras Sagradas e momentos de comunhão e intimidade com pessoas. E é interessante que esse texto que nós lemos mostra exatamente essa realidade. Mostra Jesus ressurreto se colocando agora no caminho de 2 deles. Então, ao longo do caminho da Palestina, nessa região, Jesus se aproxima desses homens no caminho de Jerusalém para Emaús e anda com eles. E ao longo desse caminho, o que Jesus faz é expor a eles as Escrituras Sagradas. E começa então a partir daquele texto, começa a partir de Moisés, anuncia Cristo Jesus. Mas mostra no final daquele dia um momento de intimidade e comunhão. Jesus se assenta à mesa com aqueles homens. Então, esse texto vai demonstrar o resumo de todo o ministério de Jesus. O que nós aprendemos com isso? O que Jesus fez ao longo do seu ministério foi ensinar, caminhar com pessoas e estar próximo delas, para que essas pessoas pudessem entender quem ele era, o que ele veio fazer e passassem a crer, entregando o seu coração a Cristo Jesus. Então, o que ele está construindo com esses discípulos no caminho de Emaús e construindo na sua vida, na minha vida, é exatamente essa realidade. Mostrar que ele caminha conosco, que ele expõe as Escrituras Sagradas e que ele deseja um tempo de comunhão e intimidade para que possamos conhecê-lo e possamos caminhar segundo a vontade dele. Mas quando isso não acontece, nós passamos então, assim como esses discípulos, a ter uma visão equivocada. E a consequência disso é que nós passamos a ver o esgotamento. Olha o que aqueles homens disseram a Jesus. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?
Aqui mostra o esgotamento deles, a razão do esgotamento. Eles pararam com rostos entristecidos, esgotados. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? O que eram essas coisas? Era exatamente aquilo que gerou neles frustração, porque eles tinham uma outra realidade. Mas qual que era o fundamento do esgotamento daqueles homens? E muitas vezes é o fundamento do nosso esgotamento. Jesus não veio satisfazer a nossa religiosidade e nem os nossos anseios terrenos. Presta bem atenção nisso. Jesus não veio satisfazer a nossa religiosidade e também os nossos anseios terrenos. Isso me aponta, pelo menos, para três verdades. A primeira delas, uma religiosidade sincera não significa anseios corretos. Você tentar viver uma religiosidade, por mais sincera que seja, talvez isso não vai gerar na sua vida, não é a motivação de anseios corretos. Muitas vezes nós estamos cultivando uma religiosidade, não buscando aquilo que Deus quer para nós, mas nós estamos buscando os nossos próprios anseios. E assim a nossa religiosidade, apesar de ser sincera, não significa anseios corretos. Mas também uma expectativa boa não significa vontade de Deus. Presta atenção nisso. Uma expectativa boa não significa vontade de Deus. Muitas vezes aqueles homens achavam que chegar em Jerusalém e Jesus se tornar o grande imperador traria de novo uma espiritualidade correta para eles. Talvez muitas vezes nós criamos expectativas, até são boas, mas não são da vontade de Deus. E a consequência disso é que nós passamos a viver um esgotamento por essa visão equivocada. Mas presta atenção nessa terceira razão. Um caminhar com Jesus nem sempre significa estar na direção certa. Um caminhar com Jesus nem sempre significa estar na direção certa. Antes de você ficar bravo comigo, deixa eu explicar essa realidade. Muitas vezes nós falamos que estamos caminhando com Jesus, mas a direção que nós estamos indo é Emaús. É exatamente contrário a tudo aquilo que está acontecendo em Jerusalém. Nós estamos na direção da dor, da frustração, do sofrimento, na direção contrária aos anseios de Deus. Estamos deixando para trás Jerusalém. Aquelas mulheres anunciaram a esses homens que Jesus havia ressuscitado, mas aquilo não era a esperança que eles tinham. Não era isso que eles queriam ouvir. E a consequência é que, apesar de estarem voltando para Emaús e Jesus caminhando com eles, não era a direção certa. Tanto é que quando os olhos se abrem, eles reconhecem Jesus e imediatamente eles voltam para Jerusalém. Isso mostra que muitas vezes nós estamos andando por um caminho, mesmo conscientes que Jesus está conosco, mas não é a direção que Ele quer que a gente ande. E isso vai gerar em nós esgotamento, queridos. Mas nesse momento Jesus se aproxima e transforma o tom daquela conversa. Todo aquele esgotamento que eles estavam vivendo, Jesus muda e diz assim, o texto: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, toda aquela motivação que gerou neles o esgotamento, Jesus tira o foco disso e começa a partir de Moisés expor toda a Escritura. Queridos, com a história desses discípulos no caminho de Emaús, nós podemos aprender a cultivar a nossa espiritualidade de duas maneiras. A primeira maneira que nós podemos cultivar a nossa espiritualidade é andando pelo caminho do esgotamento espiritual. Infelizmente, é uma das maneiras que nós podemos cultivar a espiritualidade, que é andando pelo caminho do esgotamento espiritual. Mas uma segunda maneira que nós podemos cultivar a nossa espiritualidade é exatamente o oposto disso. É andando pelo caminho do renovo espiritual. E sobre essas duas formas de andar que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro, andando pelo caminho do esgotamento espiritual. Primeiro, é viver uma espiritualidade sem a cruz. Olha o que o texto diz: E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Esses homens queriam viver uma espiritualidade sem custos, sem sofrimentos, sem dor, sem perda, sem a cruz.
Muitas vezes nós queremos viver uma espiritualidade do mesmo jeito, uma espiritualidade que não custe atitudes, que não custe um alto preço para nós, que não custe o fato de tomarmos a nossa cruz dia após dia. Nós queremos sim andar com Jesus, mas esse andar com Jesus nós não queremos pagar um alto preço. Mas o que esses homens estavam cultivando era uma espiritualidade que estava os levando ao esgotamento. Olha o que Mateus 16 registra na conversa de Jesus com Pedro. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Em Mateus 16, a conversa de Jesus com os seus discípulos era exatamente sobre a necessidade da cruz. Jesus anuncia pela terceira vez que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse condenado, fosse morto, fosse crucificado, morto e sepultado. A reação de Pedro é: de forma alguma isso vai acontecer. Nós não iremos permitir que isso aconteça. A resposta de Pedro a Jesus era exatamente isso: era viver uma espiritualidade sem a cruz. Queridos, a resposta de Jesus a Pedro é: você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Infelizmente, uma espiritualidade sem a cruz nos leva à cegueira, à frustração e à estagnação. É exatamente isso que nós encontramos nos discípulos no caminho de Emaús. Homens vivendo uma cegueira que não reconheciam Jesus. Homens que a conversa deles pelo caminho, mesmo com Jesus, era de frustração e mostrava a estagnação completa dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então, a primeira maneira que nós andamos pelo caminho do esgotamento espiritual é quando nós queremos viver uma vida mais ou menos, uma vida morna na nossa espiritualidade, e aí sem custo e sem preço. Mas uma segunda maneira que nós andamos pelo caminho do esgotamento espiritual é viver uma espiritualidade sem entendimento. Olha o que diz o texto. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Queridos, a única coisa que esses homens entendiam eram seus próprios anseios, seus próprios desejos. A cultura judaica esperava exatamente um Messias político, alguém que traria redenção a Israel, daria de novo poder nas mãos de Israel. Mas quando eles chegam lá e percebem que não era aquilo que estava acontecendo, a frustração vem, o esgotamento vem, a frieza vem. E eles voltam para casa com esse sentimento de esgotamento. Mas por quê? Porque eles não entendiam o que a Escritura falava acerca do Messias. E é interessante que muitas vezes a nossa espiritualidade tem nos levado ao esgotamento, porque nós cultivamos uma espiritualidade sem entendimento. Nós queremos apenas da nossa forma, do nosso jeito, nós queremos que a Deus seja exatamente aquilo que nós almejamos que Ele seja. E nós não buscamos em Deus o entendimento. Presta atenção nessa frase. Uma visão errada acerca da pessoa de Jesus nos levará a uma visão errada de sua obra. Quando nós temos uma visão errada sobre a pessoa de Jesus, nós não iremos entender a obra de Jesus. Quando nós achamos que apenas Deus é amor e não é justiça, nós achamos desnecessário o andar com Jesus, o entregar o nosso coração a Jesus. E aí nós entendemos, por exemplo, que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! O próprio Cristo fala que Ele é o único caminho e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele apresenta-se assim, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós temos entendimento, nós iremos andar segundo o que Cristo quer que a gente ande. Mas quando nós cultivamos uma espiritualidade sem entendimento, isso gera esgotamento na nossa vida. Mas a terceira forma que nós andamos no caminho do esgotamento espiritual é viver uma espiritualidade sem fé. Olha o que o texto diz. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Queridos, o que está acontecendo aqui nessa cegueira espiritual? Alguns dizem que exatamente quando nós passamos por um trauma muito grande, isso nos leva a não ter um entendimento real das circunstâncias, das situações. Isso então mostra que esses homens não tiveram fé o suficiente para crer que Jesus, a notícia que chega acerca de Jesus, mesmo ele falando, mesmo ele ensinando, mesmo as escrituras apontando para essa direção, esses homens não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Eles receberam a notícia, mulheres foram até lá e viram um anjo que confirmou isso, trouxeram a informação. Alguns discípulos foram correndo ao sepulcro e tiveram a mesma visão que aquelas mulheres, a mesma realidade, que Jesus não estava mais no sepulcro. Mesmo assim, esses homens não conseguiram crer no que estava acontecendo. E a consequência disso é que isso os levou ao esgotamento espiritual. Nos prender às frustrações da vida e não nos sincronizarmos com as notícias atuais do que Deus em Cristo está realizando, é tirar de nós a oportunidade de vivenciarmos transformações profundas e eternas. Deixa eu explicar essa frase para você. Quando nós focamos apenas naquilo que gerou frustração para nós não conseguiremos ver o que Deus está fazendo ao nosso redor. Por exemplo, quando você está vivendo um tempo de frustração com a sua igreja, você não consegue ver o que Deus está fazendo na sua igreja. Quando você passa por um tempo de frustração na sua espiritualidade, você não consegue enxergar o que Deus está fazendo na sua espiritualidade. E a consequência disso é que nós estamos vivendo um tempo sem fé. Mas a quarta forma que nós estamos andando pelo caminho do esgotamento espiritual é quando nós vivemos uma espiritualidade sem discernir a presença de Jesus. Queridos, por mais triste que seja isso, é possível nós cultivarmos uma espiritualidade sem discernir o fato que Jesus se faz presente na nossa vida. Olha o que o texto diz. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É exatamente essa realidade que nós temos na nossa vida. Quando nós, a partir das frustrações que nós passamos, diante de tudo aquilo que nós vivemos de uma maneira equivocada, a nossa espiritualidade, nós caminhamos, nós estamos na igreja, nós paramos para orar, nós lemos a palavra, nós estamos agora assistindo uma mensagem, mas nós não temos consciência que Jesus está do nosso lado. Esses homens voltavam de Jerusalém para Emaús, mesmo com a notícia da ressurreição. Jesus se aproxima deles, mas eles não reconhecem Jesus. Queridos, vivemos uma espiritualidade focada nas nossas frustrações e focada nos nossos anseios terrenos. A frustração é muito maior do que a presença de Jesus aos nossos olhos. Os nossos anseios terrenos são muito mais importantes do que a presença de Jesus aos nossos olhos. Queridos, sem discernir a presença de Jesus, focamos apenas em nós mesmos e as mudanças não acontecem. Nós continuaremos no caminho de Emaús frustrados, vivendo o esgotamento espiritual, pelo simples fato que o nosso foco é a frustração, são os nossos anseios que não aconteceram, e aí nós não conseguimos discernir a presença de Jesus. Andar pelo caminho do esgotamento espiritual revela três realidades sobre nós. A primeira delas, a nossa limitação na compreensão dos fatos ocorridos. Nós não entendemos o que está acontecendo. Nós não conseguimos perceber. Por quê? Porque mostra exatamente que esse esgotamento espiritual mostra que nós estamos limitados para compreender os fatos ocorridos. Por que nós estamos vivendo essa realidade? Por que nós estamos passando por esse momento na nossa casa? Por que eu estou vivendo esse esfriamento? Eu não consigo compreender os fatos ocorridos. A segunda realidade que revela sobre nós, nossos reais interesses na relação com Deus. Jesus pergunta a eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam entristecidos. Queridos, quando nós estamos vivendo esse esgotamento espiritual, vai mostrar para nós as razões pelas quais nós estamos nos relacionando com Deus.
Muitas vezes nos aproximamos de Deus com o objetivo de uma cura, de uma prosperidade financeira. Nesse momento, tempo de medo do coronavírus nós estamos vivendo, talvez muitos de nós iremos aproximar de Deus apenas pelo medo, talvez pela ansiedade, preocupação, talvez por um desejo de um relacionamento. Mas quando nós andamos por esse caminho, vai revelar para nós quais são os nossos reais interesses. Mas a terceira verdade que revela sobre nós, nossa incredulidade diante da possibilidade do recomeço. Diz assim o texto: nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. O que revela sobre nós é que a nossa incredulidade ela se destaca diante da possibilidade do recomeço. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje e a única coisa que traz ao seu coração é revolta, talvez é uma angústia, talvez ache que é uma cobrança, mas isso tira de você a possibilidade de ver uma oportunidade de recomeço na sua história. Aqueles homens, Jesus se aproxima deles, eles não conseguiam ver como uma possibilidade de recomeço, porque eles estavam exatamente no caminho do esgotamento espiritual. Mas, graças a Deus, como eu falei no início, esse texto nos ensina duas possibilidades da espiritualidade. A primeira que nós ouvimos agora, que é andar pelo caminho do esgotamento espiritual. Mas a segunda, que é andar pelo caminho do renovo espiritual. E é com essa parte da mensagem que eu quero encerrar essa mensagem com você, eu compartilhar essa mensagem com você. Andando pelo caminho do renovo espiritual. E a primeira maneira que nós andamos por esse caminho redireciona a nossa espiritualidade para a cruz. Olha o que diz o texto. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Queridos, o que Jesus está falando aqui é que o plano da redenção não queria abrir as portas da Jerusalém momentânea, mas as portas da Jerusalém eterna. Quando nós entendemos que a nossa espiritualidade deve nos levar para a cruz, que a nossa espiritualidade deve apontar para o sacrifício de Jesus na cruz, que nossa espiritualidade não deve apontar para os anseios terrenos, mas exatamente para a nossa eternidade. Isso transforma a nossa espiritualidade e nós passamos a viver o anseio do renovo espiritual. É exatamente sair do caminho de Emaús e voltar correndo para Jerusalém, porque agora nós entendemos aquilo que Jesus realizou na cruz por nós. E aquilo que Jesus realizou na cruz por nós, nós podemos passar por um renovo espiritual. Quando nós tiramos o foco da cruz, nós focamos em nós mesmos, e isso gera esgotamento. Mas quando eu tiro o foco de mim mesmo e passo a olhar para a cruz, é hora que eu passo a viver o renovo espiritual na minha vida. Quer andar de novo pelo caminho do renovo espiritual? Volte a olhar para a cruz. Volte a olhar para aquilo que a cruz conquistou, que Jesus conquistou na cruz por você. É o primeiro passo. O segundo passo no caminho do renovo espiritual é que nós retornarmos ao entendimento a partir das Escrituras. Não é o meu sentimento, não é a filosofia do momento, não é a crise que está acontecendo, mas são as Escrituras Sagradas que me apontam. Lembra? Jesus passava pela Palestina ensinando as Escrituras Sagradas. Olha o que diz o texto. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Queridos, as Escrituras apontam para Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Quando nós entendemos que a nossa espiritualidade precisa voltar para as Escrituras Sagradas, é hora que eu vou ter um grande embate comigo mesmo. Porque se eu cultivo uma espiritualidade baseada nas minhas vontades, nos meus anseios, a palavra de Deus vai me contrariar. E olha o que diz na carta de Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção. Porque você sabe de quem aprendeu. Porque você sabe as sagradas letras desde a sua infância, e somente elas são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Somente as Escrituras podem nos mostrar o caminho da salvação. Por quê? Porque toda a Escritura aponta para uma única direção, para Cristo Jesus. E é isso que nós temos que entender, que na nossa espiritualidade, o viver o renovo espiritual é se voltar às Escrituras Sagradas.
E a nossa fé só é fortalecida quando nós ouvimos as Escrituras Sagradas, que é exatamente o terceiro passo desse andar no caminho do renovo espiritual, que é exatamente recordar o fundamento da nossa fé. Queridos, qual é o fundamento da sua fé? Qual é a razão que você cultiva uma espiritualidade? Qual é a razão que você frequenta uma comunidade cristã? Qual é a razão que você para um tempo da sua vida para orar? Olha o que diz o texto. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? O que Jesus passa a ensinar aqueles discípulos no caminho de Emaús é exatamente o fundamento da fé, que é o fato de que Cristo Jesus morreu na cruz por nós. Esse é o fundamento da nossa fé, a única coisa que nos renova, a única coisa que nos motiva, a única coisa que nos aponta para o caminho do renovo espiritual, é saber que Jesus Cristo pagou um alto preço pela nossa vida. Não é porque o pastor não veio visitar, não é porque eu não posso ir à igreja, não é porque eu passei por uma frustração na minha vida, não é porque não aconteceu o que eu esperava. A razão, o fundamento da nossa fé é só um: Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 14, 17 ao 19. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Outra versão diz: se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós somos os mais infelizes de todos os homens da terra. Queridos, o caminho do renovo espiritual nos leva a recordar o fundamento da nossa fé. Jesus Cristo morreu por nós e nos deu uma nova vida. Mas por último, andando pelo caminho do renovo espiritual, é desfrutar da mais perfeita comunhão com Cristo Jesus. Aqueles homens andavam frustrados, cegos, esgotados, mas quando Jesus se assenta à mesa com eles, olha o que acontece. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Queridos, no momento de maior intimidade, maior comunhão, eles passam pela maior transformação da vida deles. Eles agora passam a ter um momento de maior comunhão com Cristo. Lembra as três formas que Jesus ensinava na Palestina, ensinando as Escrituras, e tinha comunhão e intimidade com as pessoas. E isso os levava a ver exatamente quem era Jesus. Assim também acontece com a gente. Quando eu ouço essa mensagem, quando eu entendo quem é Cristo, entendo os propósitos dele, e aí ele se revela a mim de uma maneira pessoal, eu passo a entender quem é Cristo na minha intimidade. E o sentar-se à mesa, para o judeu, tinha pelo menos três realidades. Primeiro era suprir as carências físicas, era alimentar a alma e cuidar do coração. Então, quando nós sentamos à mesa com Cristo, quando nós entendemos essa intimidade com Jesus, nós vamos ter três realidades. Primeiro, suprir as nossas reais carências, aquilo que nos abate, aquilo que nos incomoda, mas também alimentar a nossa alma e cuidar do nosso coração. É quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, falamos em secreto com Deus, e Deus que vem em secreto vai nos recompensar. Então, o quarto passo para que nós possamos andar pelo caminho do renovo espiritual é desfrutar da mais perfeita comunhão com Cristo. Queridos, o andar pelo caminho do renovo espiritual nos mostra pelo menos três certezas. A primeira delas, que os fatos ocorridos foram necessários para a nossa salvação. Jesus nos ensina a tirar os olhos do nosso cotidiano e passar a olhar para a eternidade.
Aquilo que acontece, aquilo que se passa ao nosso redor, aquilo que aconteceu em Jerusalém foi fundamental para que nós pudéssemos agora ter a salvação em Cristo Jesus. É isso que Jesus revela àqueles homens. Então, o caminho do renovo espiritual mostra que tudo que se passou na vida de Cristo foi para que você e eu tivéssemos a nossa salvação. Mas a segunda coisa que revela sobre nós, do despertar do primeiro amor, voltando a arder o nosso coração. Quando nós olhamos o que Cristo passou e entendemos, e aqueles homens passaram a entender no momento de comunhão com Cristo, o texto fala que o coração ardia quando eles ouviam as Escrituras Sagradas. Lembra quando você começou a caminhar com Cristo? Aquilo ardia no seu coração. Mas devido a alguns acontecimentos, alguns momentos que você passou de dificuldade, seja por razão da igreja, por razão da família, questões financeiras, não importa. Isso levou ao esfriamento. Mas é preciso voltar a arder no nosso coração. E andar pelo caminho do renovo espiritual faz com que nós possamos voltar a permitir que isso venha a arder no nosso coração. E por fim, dá oportunidade de redirecionarmos a nossa vida. Quando nós andamos pelo caminho do renovo espiritual, é a certeza que nós temos, que é uma oportunidade de redirecionar a nossa vida. Aqueles homens estavam em Emaús entristecidos, voltaram correndo para Jerusalém, para contar aos demais o que havia acontecido com eles. Jesus nos oferece a possibilidade do recomeço, é trocarmos a direção para testemunharmos o que ele pode fazer. Quando nós iremos conversar com pessoas, não iremos mais compartilhar nossa frustração, o nosso esgotamento, mas iremos contar aquilo que Jesus tem feito na nossa história. Queridos, eu quero convidar você a refletir mais um pouquinho na sua espiritualidade e sair desse caminho da frustração e voltar imediatamente a andar no caminho do renovo espiritual. É exatamente a experiência que aqueles homens tiveram no caminho de Emaús. E quando Jesus se aproxima, aquilo volta a arder no coração e imediatamente eles voltam para Jerusalém e compartilham com outras pessoas a experiência deles. Eu quero convidar você a ter esse privilégio, convidar pessoas a partir da sua experiência, a contar a elas o que Deus está fazendo na sua história, o que Deus está fazendo na sua vida, a partir desse renovo espiritual. Andar no caminho de Emaús, cultivando uma espiritualidade que nos leva ao esgotamento, pode ser uma opção. Mas eu quero convidar você a uma nova opção, andar pelo caminho do renovo. E antes de nós orarmos, encerrando esse momento de culto, eu quero convidar você a mais um tempo de louvor. Uma música antiga que diz assim: renova, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero convidar você a um tempo de reflexão sobre aquilo que você ouviu, sobre aquilo que nós ouvimos, sobre aquilo que há possibilidade de continuar andando no caminho de esfriamento espiritual ou andar no caminho do renovo espiritual. É uma escolha nossa. Praticar isso com a ajuda do Espírito Santo nos capacita a viver esse renovo espiritual. Mas para isso nós precisamos orar, precisamos buscar. E essa música fala exatamente disso. Eu quero convidar você a cantar essa música. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração.
tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, nós buscamos esse renovo no Senhor, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a buscar esse renovo. Nos ajude, ó Deus, a buscar a Tua vontade. Cante, queridos. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Queridos, eu quero convidar você a um tempo de oração. Nós iremos orar por essa mensagem que nós ouvimos, orar pela nossa família, orar pela sociedade como um todo, pelo mundo como um todo. Mas antes de orar, eu quero fazer mais um alerta que você está cansado de ouvir. Queridos, evitem sair de casa, saia só quando necessário. De preferência, deixe os seus filhos em casa. Se possível, apenas um, quando necessário, saia de casa. Mas quando voltar, toda a precaução necessária. Deixe a sua roupa direto para lavar. Passe álcool em gel, tome um banho. Nós estamos recebendo notícias atrás de notícias. Infelizmente, isso chegou fortemente no nosso país, na nossa cidade. Mas que Deus conforte o nosso coração, que Deus cuide do nosso coração e que nós não passemos por um esfriamento, um esgotamento. Semana que vem nós iremos, ainda nessa série de mensagens, conversar sobre esgotamento, como fonte do esgotamento, o nosso medo. O nosso medo como fonte do nosso esgotamento. Mas eu quero convidar você a orar nesse momento. Fechar seus olhos, junto com a sua família, colocar-se diante de Deus, orando exatamente pela nossa vida espiritual, orando pela nossa igreja, pela nossa cidade, pela sua família, pela sociedade como um todo. E de uma forma especial por aqueles que estão em frente de tudo isso aí, que é o pessoal da saúde. Nós temos muitos da nossa igreja envolvidos na área da saúde, e orar por eles. Não vou citar vários nomes, vou acabar esquecendo alguém aqui, mas temos muitas pessoas da nossa igreja que trabalham junto na saúde, e tantos outros aí que estão correndo riscos para cuidar de outras pessoas. Então, vamos orar, e assim nós encerraremos nosso culto dessa noite. Pai, diante do Senhor, a Deus, nós nos colocamos como igreja, espalhados nessa cidade, mas diante do Senhor, a Deus, que por meio de Cristo Jesus, ouve a nossa oração, e nós agora em uma corrente de oração, com o mesmo propósito, falando com o Senhor, entendendo que o Senhor, a Deus, ouve a nossa oração e o Senhor responde às nossas orações. É assim que nos diz a Tua palavra. Oramos a Deus primeiro por nós mesmos, a Deus pela nossa individualidade na relação com o Senhor. Pai, se nós estamos passando por um momento, a Deus, de esgotamento, por consequência de uma espiritualidade equivocada,
Muda isso na nossa história, Pai, em nome de Jesus. E que possamos abandonar o caminho, ó Deus, que nos leva ao esgotamento, mas que possamos trilhar o caminho que nos leva ao renovo espiritual. Nos ensina a viver uma espiritualidade, ó Deus, não equivocada, mas uma espiritualidade que olha para a cruz como fundamento da nossa fé e como razão da nossa existência, ó Pai. E assim, ó Deus, que possamos buscar de todo o nosso coração ao Senhor. Nos ensina, Deus, a viver esse renovo e que isso não venha tirar de nós o foco, ó Deus, tudo isso que tem acontecido não tire de nós o foco de buscar ao Senhor. A impossibilidade de estarmos como igreja reunidos não nos tira o desejo, ó Deus, de buscar o Senhor, ó Pai. Obrigado por essa ferramenta que nós usamos hoje, iremos aperfeiçoar ao longo da semana ainda. Mas, ó Deus, obrigado por essa ferramenta que nós temos de poder compartilhar esse evangelho do Senhor e mesmo distantes uns dos outros, ter o mesmo sentimento de igreja, de corpo, de família do Senhor, ó Pai. E assim como igreja, nós queremos orar, Deus, de uma forma especial também, ó Pai, por aqueles que trabalham na área da saúde. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que eles estão dedicando a sua vida, colocando até mesmo em risco as suas vidas, para cuidar de outras pessoas, como vocação, ó Pai. Pai, eu peço que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, dando livramento a cada um deles, ó Deus, para que eles não venham se contaminar com esse vírus. Ó Pai, para que eles possam continuar cuidando de pessoas, continuar, Deus, cuidando da sua própria casa, sua própria família. Ó Deus, evite que algum deles possa se contaminar, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa acampar ao redor deles com anjos do Senhor, ó Deus. Venha proteger cada um deles, venha estender a mão graciosa do Senhor sobre eles, ó Pai, para que não haja nenhum, ó Deus, contaminado com esse vírus, porque sabemos, ó Pai, que já é uma situação precária, já é uma situação difícil, ó Deus, já é, ó Deus, poucos que estão atendendo nesse momento, e isso pode complicar ainda mais. Mas assim, ó Deus, poupa, ó Deus, cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. E de uma forma especial, poupe a família de cada um deles. Que isso não possa ser levado às suas casas também, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus, que o sofrimento será muito maior a eles. Porque eles estão se dedicando em favor de outros, trazendo um risco para suas casas. Ó Pai, cuida, Deus. Guarda o coração deles, guarda suas mentes em Cristo Jesus e dê a eles a sabedoria, dê a eles toda a precaução necessária, que eles possam ter os recursos necessários para que eles não venham se contaminar. E assim também, ó Deus, todos nós, a sociedade, que possamos fazer a nossa parte, para que nós não venhamos, ó Deus, ser o alvo, ó Pai, desse vírus, e assim, ó Pai, entrarmos no número da estatística, ó Pai, que sabemos que está aumentando a cada dia. E assim, de uma forma especial, oramos por aqueles que já estão infectados. Recebemos todo o tempo notícias de pessoas morrendo. Mas o Senhor é o Senhor da vida. O Senhor é o Senhor que faz milagres. O Senhor é o Deus da cura. E é ao Senhor que nós estamos apresentando a vida daqueles que já estão contaminados com esse vírus. Ó Deus, os idosos, os jovens, os adultos, crianças, ó Deus, que já estão contaminados com esse vírus. Nós sabemos que a medicina não tem uma resposta definitiva da cura, mas sabemos que o Senhor é o Senhor da vida, o doutor da vida, e somente o Senhor tem o poder para tirar a Pai. E é ao Senhor que nós recorremos, ó Deus, junto ao trono da graça do Senhor, a fim de recebermos misericórdia, graça e oportuna. E essa é uma ocasião oportuna, para que cada dia possamos ouvir, Deus, menos notícias de morte, menos notícias de pessoas que não conseguiram superar esse vírus. Que o Senhor estenda a graça do Senhor, ó Pai. E assim oramos também por aqueles que são responsáveis por achar a cura. Ó Deus, que não seja o comércio, que não seja a ganância do homem, mas que seja nesse momento, ó Deus, exatamente o amor ao semelhante, a vocação, a dedicação, ó Deus, de poder colocar aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles, ó Deus, em prol da humanidade, para que o mais breve possível possamos ter a cura dessa enfermidade e assim todo medo seja tirado, ó Pai. Ó Deus, nos abençoe e nos proteja, cuide da nossa casa. Tem pessoas nos assistindo, Deus, com problemas familiares, relacionais, problemas financeiros, outros problemas de enfermidade, algumas ansiedade, pessoas com depressão, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja estendendo a mão da graça do Senhor sobre essas vidas e restaurando, curando, renovando, libertando. Que o Espírito Santo do Senhor mova nessas vidas de tal forma que elas passem por esse renovo e cure o esgotamento que elas estão vivendo, ó Pai. Oh Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto que nós podemos prestar diante do Senhor, ó Pai, e que nós possamos ao longo da semana cultivar uma espiritualidade saudável. Ser conosco, Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero pedir que vocês coloquem a sua mão diante de Deus agora, quiete seu coração, e que vocês possam buscar em Deus.
buscar aquilo que Deus tem para a vida de vocês e que nós possamos receber a bênção nesse momento. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença, a comunhão, a unção, o Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, Igreja do Senhor, e sobre todos aqueles que invocam o seu nome, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe, que Deus cuide da sua vida e que você possa experimentar esse renovo espiritual. Fique com Deus e um grande abraço.